Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia, fidelidade, por teu amor e por teu favor. Senhor, convidamos o Senhor já para o lugar de primazia neste devocional e que tu venhas ministrar em nós com profundidade, comprimento, altura, largura e clareza. Fala conosco, Senhor. Nós queremos e precisamos te ouvir, ó Deus. Ministra em nós e nos dê o discernimento necessário. Tudo de que necessitamos, Senhor, se derrame sobre nós, como a sabedoria, o entendimento, a compreensão, a inteligência, que venha a ser derramado sobre nós do teu alto e sublime trono e que venhamos aprender mais de ti aqui através deste devocional. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje o nosso devocional vai ser diferente. Vamos falar sobre a visão dos 2 cestos de figos. Jeremias, capítulo 24. A visão dos 2 cestos de figos. Jeremias, capítulo 24, julgamento, graça e a condição do coração. O capítulo 24 de Jeremias serve como um poderoso oráculo visual, entregue por Deus ao profeta, para decifrar o caos político e social que assolava o reino de Judá por volta de 597 a.C. A nação estava fisicamente dividida entre os exilados na Babilônia e os remanescentes em Jerusalém. Mas, aos olhos de Deus, a verdadeira divisão era espiritual. Contexto histórico: um reino fraturado. A visão ocorre num momento crucial. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, já havia invadido Jerusalém depois do rei Joaquim, e levado cativos a elite, os artesãos, o tesouro do templo e os próprios profetas, como Ezequiel e dentre outros, para o exílio. Em Jerusalém restou uma população empobrecida e um rei vassalo fraco, Zedequias, que governava sob a sombra da Babilônia. A nação estava em negação, acreditando que a deportação era temporária e que Deus logo restauraria a glória de Jerusalém. Jeremias, no entanto, tinha uma mensagem radical diferente. Eu trouxe vocês aqui para lermos o capítulo de Jeremias, capítulo 24, para entendermos com mais riquezas de detalhes, amém? Então, Jeremias, capítulo 24, diz assim: mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons
muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-ei coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Acho que é os mandar, os afugentar. E enviarei entre eles a palavra, a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Então voltamos aqui, né? A parábola visual, Jeremias capítulo 24, versículo 1 ao 3, Deus instrui Jeremias a olhar para o que estava diante do templo: 2 cestos de figos. A descrição é detalhada e intencional. Cesto 1, figos muito bons, maduros, perfeitos, os primeiros a amadurecer, desejáveis. Cesto 2, figos péssimos, tão ruins que eram intragáveis, podres. A popularidade da visão elimina qualquer meio termo. A popularidade não, a polaridade, né? Da visão elimina qualquer meio termo. Eu acredito que seja o seguinte: você pega um figo na mão e você vê, né, que ele tá muito bom, tá sadio, e você pode comer. Mas você pega o outro e você vê que ele tá com bicho, que ele tá estragado, que ele tá amolecido, molenga, espatifado. Tu não vai comer isso, né? Eu não comeria. Então, essa é a polaridade, a visão. A polaridade da visão elimina qualquer meio termo. Então ali, ó, não tinha meio termo não. Ah, dá para fazer um doce desse aqui. Não dá não. Tá estragado. Deus usa essa imagem chocante para ilustrar que a qualidade moral e espiritual das pessoas era igualmente dividida. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O simbolismo dos figos bons, a promessa de um novo coração. Jeremias, capítulo 24, versículo 4 ao 7. Deus identifica os figos bons como sendo os exilados que foram levados para a Babilônia. Isso desafiava completamente a lógica da época,
que via o exílio como a punição máxima e o abandono total de Deus. Deus promete proteção e favor. Olharei para eles favoravelmente. Lá em Jeremias, capítulo 24, versículo 5, que acabamos de ler. O exílio, embora doloroso, era um meio de disciplina, não um fim em si mesmo. Retorno e restauração. Eu os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Juízes, capítulo 24, versículo 6. A promessa messiânica central. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Engraçado que ontem nós falamos, né? Sobre dar-me um coração igual ao teu, coração mole, né? E que desejamos, que venhamos desejar ter um coração mole, né? Para com Deus. E aqui o Senhor diz: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão a mim. Lá em Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Esta é a semente da nova aliança, onde a lei seria escrita nos corações. Para os figos bons, a crise serviu como um catalisador para o arrependimento e a dependência de Deus. Eles aceitaram a disciplina. Eu não sei vocês, mas eu vou ser sincera para vocês. Já houve muitas vezes em que eu comecei a passar por uma luta que eu comecei sem entender nada. No meio do caminho, continuei sem entender nada. Quando eu terminei a luta, eu continuei sem entender nada. Mas um determinado tempo, Deus revelou o porquê que eu passei por aquilo tudo. Primeiro, que nós passamos por lutas e desafios para sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo e para a glória dele. Acima disso tudo, vem a glória dele. E depois, para que servimos de bons exemplos e de testemunho para outros. Poxa, vocês já pararam para pensar que se eu passo por dificuldades e nunca conto nada para vocês, que testemunho eu vou estar dando? Eu preciso contar, nem que seja pequenininho o testemunho. Eu preciso contar, né? Então, eu preciso espalhar essa semente boa. Assim o Senhor quer que façamos. Porque a crise, ela serve como um catalisador. Ela serve ali, ó, como um divisor de águas. Você começa a perceber, certa pessoa não era mesmo para estar comigo nesse momento. Nossa, Deus colocou uma pessoa legal na minha vida para me ajudar, para orar por mim. É a hora ali, ó, da separação. As coisas podres têm que sair da sua vida. Vai doer, dói sim, é difícil, tá? A gente abrir mão é difícil, porque nós temos a tendência de sermos egoístas. Nós queremos, que quanto mais nós temos, nós queremos, né? E aí quando Deus arranca, a gente fica: por que, Senhor? E nos esquecemos de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento, é para gerar arrependimento em nós e dependência de Deus. Aqui, ó, para os figos bons, a crise serviu como um catalisador para o arrependimento e a dependência de Deus. Eles aceitaram a disciplina. O simbolismo dos figos ruins, a obstinação e julgamento. Juízes, capítulo 24, do versículo 8 ao 10.
Os figos ruins representavam o rei Zedequias, os oficiais e os remanescentes que ficaram em Jerusalém, incluindo aqueles que buscaram refúgio no Egito. Eles se consideravam superiores, pois ainda estavam na terra prometida e tinham o templo. No entanto, o julgamento de Deus sobre eles era severo, rejeição total. Assim farei com Zedequias, rei de Judá, com seus oficiais e com o restante do povo que está em Jerusalém, e com os que vivem no Egito, os que fugiram para lá. Desgraça e extermínio. Deus faria deles objeto de pavor e de desgraça para todos os reinos da terra, perseguindo-os com espada, fome e peste até que sejam exterminados. Eles permaneceram obstinados, rejeitaram a mensagem profética de Jeremias para se submeterem à disciplina de Deus, rendendo-se temporariamente à Babilônia. Olha para isso! E confiaram na religiosidade externa e na sua localização geográfica. Se esqueceram do Deus Todo-Poderoso. A aplicação prática para mim e para a sua vida. A condição do coração. A mensagem de Jeremias, capítulo 24, transcende a história antiga de Israel. Ela nos força a olhar para a nossa própria história, respostas às adversidades. A aparência engana. Estar fisicamente dentro da igreja ou na Terra Santa não garante a aprovação divina. A verdadeira bênção reside na humildade e na condição do coração. Oportunidade na crise. As dificuldades e crises podem ser a Babilônia que Deus usa para nos purificar como os figos bons, levando-nos a uma dependência mais profunda dele. O perigo da obstinação. Endurecer o coração diante da correção de Deus, como os figos ruins, leva inevitavelmente ao julgamento e à separação. Que separação é essa? Não, o Espírito Santo sai de nós. Então há uma separação, né? Isso quando endurecemos o coração, não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo. Isso foi o que aprendemos ontem, né? A conclusão da mensagem de Jeremias capítulo 24 é que a verdadeira bênção de Deus não depende da localização geográfica ou do status social, mas sim da atitude do coração diante da disciplina divina. Os exilados, figos bons, que aceitaram a correção, receberam a promessa de restauração e um relacionamento renovado com Deus, enquanto os remanescentes obstinados em Jerusalém, os figos ruins, enfrentaram o julgamento total devido à sua recusa em se arrepender. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e ore assim comigo. Pai querido, agradeço por este dia e por tua presença constante em minha vida. Guia-me com tua sabedoria em minhas decisões e dá-me forças para enfrentar os desafios. Ajuda-me a fazer a tua vontade
e a ser um instrumento do teu amor e paz. Dá-me um coração humilde, como o dos figos bons, que aceita a tua disciplina como um caminho para um conhecimento mais profundo de ti. Protege-me e abençoa a minha família. Que a tua graça nos sustente hoje e sempre. Amém e amém. Que a alegria do Senhor faça morada em sua vida e que a paz que excede todo o nosso entendimento venha também ser ministrada sobre ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Amém e amém.